Professor Jeff de Oliveira, seja bem-vindo a esta casa. Com certeza será a primeira palestra de muitas que o senhor irá aqui proferir. Estávamos conversando, já fiquei entusiasmado aqui com a sua forma de transmitir, essa forma simples, agradável. Tenho certeza aqui que os colegas vão aproveitar bastante e aprender muito. Professor Jeff é ator e comunicador pela Companhia Internacional Os Sátiros. Professor... Como? Sátiros. Sátiros. Isso. Sátiros. Professor de oratória e de teatro. E também tem este DVD que está à disposição dos colegas lá no fundo. Estamos vendendo esse DVD. Falar em público, saiba como. Vídeo, aula de oratória em DVD com o professor Jeff de Oliveira. Dicas e técnicas de como perder o medo. Falar melhor em público. Inclusive, quem comprar vai receber aqui um autógrafo do professor no final da palestra. Sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença dos senhores e vamos, então, nos deliciar aqui com a palestra do professor Jeff. Obrigado pela presença. Boa noite a todos. Obrigado. Hein? Eu gostaria de agradecer aos componentes da mesa, ao nosso diretor da cultura, né, o Humberto D'Urso, ao Alexandro. Uma salva de palmas para o Alexandro, porque ele, olha... Foi ele o homem que correu atrás do Jeff, viu? Então, olha, o homem corre mesmo. E gostaria de agradecer a presença de todos mesmo, numa sexta-feira que podia todo mundo estar num happy hour, né? Ou estar no trânsito, que é o pior, não é? E estão aqui para prestigiar um pouco de conhecimento sobre como falar em público. Como estava falando com o nosso diretor, é o grande mal da humanidade mesmo. Hoje é a principal fobia que existe no planeta. Chegando até a ganhar do medo da morte. Olha só. Então, realmente, o clube do medo de falar em público é muito grande. É muito grande. Bom, vamos começar, então, falando a respeito de Éric Demóstenes, 384 a.C., 322 a.C. Muitos historiadores dizem que ele foi o maior orador de sua época. Eu até acho que ele é um dos maiores oradores de todos os tempos. Agora, como ele começou a trabalhar com a oratória, é uma coisa muito pitoresca, porque ele era um jovem onde estava com problemas a respeito dos pais, não é? Onde os tutores acabaram levando o dinheiro dele embora. E ele foi para a justiça. Ele foi para a justiça. Só que, num determinado momento, ele participou de uma audiência de uma outra pessoa. E ele vendo a defesa, observando a defesa, o advogado, aquela coisa toda, aquela coisa da persuasão, das pessoas prestarem atenção naquela pessoa, ele ficou encantado com aquilo. Aí ele falou, gente, isso aí eu consigo fazer isso. Eu tenho dentro de mim que eu consigo fazer isso. E ele era gago. Ele era gago. E a partir daí começou a correr atrás de conhecimentos de como falar, como trabalhar a dicção, como trabalhar a expressão corporal. E foi estudando, até chegar onde chegou. Um dos grandes oradores de todos os tempos. Essa história sempre é bom ser colocada, por quê? Para ver que era uma pessoa que tinha suas dificuldades físicas, né? Através da gagueira. Até eu fiquei gago agora, perceberam? A energia do Demóstenes. Então, vocês percebem que qualquer pessoa pode realmente mudar o comportamento de falar, de se comunicar. Sem restrições. Todo mundo pode. E outra coisa, todos vocês, sem exceção, têm alguma qualidade de comunicação. É uma pena que vocês mesmos não sabem quais são. Talvez uma ou outra coisa, pode ser que você até saiba, eu tenho um bom sorriso, eu tenho uma boa voz, sabe aquela coisa? Mas tem coisa que só um profissional da área que pode diagnosticar essa positividade e exaltar, como eu sempre falo, como carro-chefe na comunicação.
Às vezes é num olhar, num sorriso, num semblante, numa boa máscara, que é a expressão facial. Sem expressão facial não rola nada. Não adianta ter uma ótima voz e falar, gente, eu amo vocês. Olha como eu estou feliz. Adoro vocês. E congelado o rosto. Não dá, tem que trabalhar. Eu amo vocês. Olha a diferença. E como eu estava falando na entrevista agora na televisão, tem muita gente que tem essa capacidade tão aguçada que ela, às vezes, acaba convencendo outra pessoa do que não existe. Porque ela tem uma boa lábia de comunicação. Então, eu sempre falo para os meus alunos que a comunicação tem que ser usada para o bem, porque você pode sim usar para o mal. Como utilizou Adolf Hitler. Vocês sabem tudo o que aconteceu. Tudo o que aconteceu naquela época, todo aquele massacre de milhões de pessoas, foram através da comunicação. Então temos que ter esse cuidado de ética, né? Fobia versus oratória. Será que apagando essa luz aqui não fica melhor? Ou não? Ou vai ficar muito escuro? Aí, ó, beleza, ótimo. Agora virou Rede Globo, tá vendo? Quais são as principais razões do medo de falar em público? Falta de conhecimento sobre o assunto? Isso é primordial, é o que todo mundo sabe. No mínimo, vocês têm que conhecer o assunto que vocês irão expor. É o mínimo, né, o básico. Você se aprofundar, estudar. Falta de experiência ou prática de falar em público. É uma coisa bem interessante, porque geralmente quem tem esse medo, que é a maioria das pessoas, ela dificilmente irá levantar a mão para dizer alguma coisa numa plateia. Ou numa classe, na sala de aula, né, no meio de amigos. Ela dificilmente fará isso. Mas a pessoa que quer prosperar, ela tem que começar a se atirar. Levanta a mão, fala 2 ou 3 palavras, você vai exercitando essa coisa. Falta de autoconhecimento. Esse é um dos principais casos do medo de falar em público. Por quê? Quem sou eu? Como eu penso? Como eu destrincho uma ideia? Como que é meu corpo? Como que são as minhas mãos? As minhas mãos falam também, meu corpo fala. Como que ele é? Como que ele age? Como que eu reajo com um auditório hostil, por exemplo? Como que é a minha máscara? Como que é a minha voz? Ninguém sabe. Então sempre tem que ter um profissional da área para diagnosticar seus problemas. Fazer com que você tenha um autoconhecimento, uma autocrítica. Começa com autoconhecimento. Porque você tendo um autoconhecimento, você automaticamente irá ter uma autocrítica da comunicação que você está exercendo. Então, normalmente, em razão do nosso dia a dia, dessa correria, principalmente de São Paulo, uma megalópole como essa, nós nos esquecemos de tudo isso. De sentar, parar, peraí, deixa eu ver, como é que eu mexo com o meu pé? Ah, tá, estou sentindo aqui. Estou girando para a direita, para a esquerda. Minha mão, como é que ela é? Ninguém conhece nada. As pessoas não conhecem o seu rosto, a expressão do seu rosto. Então, no nosso curso, nós realizamos esse trabalho também, de autoconhecimento, de aflorar tudo que você tem, de bom e de ruim. O de ruim, vamos tirar de lado. E o de bom, vamos exaltar. Então, o autoconhecimento nessa questão é muito importante, muito importante. Olha, afinal, quem somos nós? Como é nossa voz? Como reagimos quando nos deparamos com um auditório hostil? Agora, o que seria um auditório hostil? Um auditório, de repente, que está mais tranquilo, ou mais estressado, ou mais cansado. Então, cada plateia tem uma energia coletiva. E cada plateia tem um indivíduo diferente do outro. E cada plateia tem um indivíduo que num dia está de uma maneira e no outro dia de outra. Só que o orador nunca pode fazer o seu trabalho em função da plateia. Ah, o fulano que estava lá no fundo, ele foi embora. Caramba, ele foi embora. E minha oratória deve estar não está legal. Aí o do meio lá está roncando já. O da frente está bocejando.
Só que você não sabe, aquele que foi embora falou, eu vou lá na palestra do Jeff, mas vou ficar 10 minutos porque eu tenho um dentista para ir depois. Aí ele pegou, assistiu 10 minutos e foi embora. Aquele do meio da plateia comeu uma feijoada e veio assistir a palestra do Jeff. E eu não sei disso. Esse que está aqui bocejando, tem uma criança nova em casa, de 3 meses, e chora a noite inteira, o cara não dormiu direito. E estava bocejando aqui. Então, nós nunca devemos ser influenciados pela plateia. O que você tem que fazer? Dar o melhor de você. Com técnica. Com técnica, emoção e verdade. Bum, joga para lá. Agora, meu amigo, é com vocês. Não vive em função da plateia. Agora, quando você já tem uma segurança, uma tranquilidade e técnicas, você começa a perceber a energia das pessoas. Eu falo como ator e como orador, porque eu sou ator. E quando eu trabalho, eu tenho feito mais televisão agora, mas quando eu faço teatro, eu sinto as pessoas, como estou sentindo agora. O bom orador com técnica, sutil, como estava falando lá atrás, ele vai captar, ele vai sentir essa energia. E isso é bom, que acontece um fluxo. Eu estou sentindo agora, um fluxo. Agora, para isso, tem que trabalhar aquela coisa que eu trabalho no meu curso, que é a parte da sensibilidade da coisa. O orador, sem um mínimo de sensibilidade, ele não conquista. Por quê? Os olhos falam. Os olhos das pessoas falam. O brilho no olhar fala. Então, temos que trabalhar a parte emocional. Emocional. Porque as pessoas não são mais bobas, não. A pessoa sabe quando tem um mentiroso na frente. Quando não tem técnica. A pessoa percebe. Ele está sendo muito pomposo, muito... Não pode. A comunicação nada mais é que um bate-papo. Essa é a comunicação em tudo. Porque é no bate-papo que você conta a verdade. Agora, aquele orador, agora eu vou falar... Não, não, acabou, isso não existe mais. Esse orador, ele foi banido, por quê? Porque não é verdadeiro. Um dia um aluno me perguntou se era correto o que ele fez um dia, há uns anos atrás. Ele falou, Jeff, eu estava fazendo uma oratória, e eu contei uma pequena história minha pessoal e começou a sair lágrimas dos meus olhos. Eu vi que as pessoas prestaram atenção, ficaram emocionadas, mas no final eu pensei, será que eu fiz a coisa certa? De colocar uma coisa pessoal e chorar? Falei, gente, isso é oratória. Oratória é emoção. É você chegar na mente da pessoa, no subconsciente da pessoa e principalmente no coração das pessoas. Esse orador, ninguém mais esquece. Como nos posicionamos corporalmente diante das pessoas? Aquela coisa de você fazer um curso de oratória para trabalhar a sua voz, trabalhar a sua dicção, a sua máscara, né? Ficar atrás de um púlpito, porque o púlpito protege o orador. Agora, tire esse orador para fora do púlpito. Aí você vai saber quem é a pessoa. Não é? Ou atrás de uma mesa, que também é mais confortável, né? Você fica exposto dessa região para cima. Não é? Então, o corpo também fala. Aqui, para quem dá para ver, eu estou mais ou menos aqui com vocês. A perna, eu estou numa perna só. Aqui estou numa perna só, estou mais ou menos desleixado. Não é? Agora estou aqui para vocês. O corpo está falando, estou aqui com os 2 pés. Não é? Quando você gesticula com as mãos, onde tem o plano médio, plano baixo, plano alto, grande, pequeno, com as mãos e braços, você está falando. Olha o tamanho desse cavalo. Vocês imaginam um cavalo, olha o tamanho. Eu estou mostrando com as mãos, trabalhando a comunicação não verbal. Então, pessoal, comunicação não é só a voz. Não é só a voz. É claro que, dentro do nosso trabalho, nós trabalhamos dicção, entonação de voz, volume, não é? O sussurrar, o aumentar o volume, dar o colorido, pausas, pergunta e resposta que o orador faz para dar pausa também. Tem uma infinidade de técnicas de voz, mas o corpo é muito importante. Eu, como tenho formação de teatro como ator, nós sabemos a importância do corpo. Então, o meu trabalho ele tem esse fundamento também corporal, principalmente.
para o orador poder um dia sair do púlpito e se comunicar com o corpo também. Eu tenho uma história bem assim, inclusive tem um amigo meu que está aqui na plateia, ele, não sei se ele estava no dia lá. Eu participo de uma ordem, e nessa ordem tinha uma mesa como essa, de madeira, uma mesa linda, toda entalhada, e o púlpito fica aqui, nessa região. Aí o orador saiu, foi apresentado para a plateia, saiu, foi até o púlpito. Eu percebi que ele estava nervoso. Ele começou a fazer a oratória. De repente, não sei o que deu na cabeça dele, de sair do púlpito. Não, acho que estou legal, estou seguro, saiu do púlpito. Quando ele saiu do púlpito, não deu 10 segundos, ele parou a oratória. Ele fez assim. Olha, Humberto, desculpa, mas não vou conseguir, estou muito nervoso. Eu não vou conseguir, desculpa, Humberto, me desculpa. Aí o pessoal, não, vai, pessoal, vai lá com força e tal, né? Aí eu gosto de falar sem microfone. Aí, não, vai, aí ó, as pessoas da mesa, os componentes da mesa, não, vai lá, irmão, vai que você consegue. E deram tanta força que ele pegou e começou a pegar e voltou a cair em si. Mas foi desnecessário essa exposição que ele fez. Por quê? Ele não tinha técnica nenhuma de nada, nem emocional, nem corporal e nem vocal. Não tinha nada. Só é aquela coisa, a gente estava falando a respeito de presunção lá atrás, né? A pessoa tem que ser humilde. Ela tem que ir até onde ela pode ir, até o seu limite. Ele extrapolou o seu limite. Ele não teve respeito com si próprio. Então ele realmente se expôs. Ele se expôs e ficou difícil. Então vocês percebem que o púlpito realmente ele está ali para proteger. A pessoa só sai do púlpito quando ela estiver preparada. O bom orador já nasce feito? Só eu não consigo ser bom? Vou contar um segredinho para vocês, que vai deixá-los mais confortados. Numa plateia de 100 pessoas, quem está aqui falando jura que não. Dessas 100 pessoas, 99 pessoas fariam melhor a oratória que eu, ficariam mais tranquilas do que eu. Não, é o contrário. Dessas 100 pessoas, 99 ficariam piores do que você ou igual a você. Sobrou uma pessoa, tá certo? Essa pessoa ou nasceu comunicadora nata, ou fez um bom curso de oratória, com o Jeff de Oliveira. Brincadeirinha, tá? Como administrar o medo na hora da comunicação? Opa. Seja numa mesa de reunião ou para uma plateia, respirar sem que ninguém perceba e depois começar a falar. Com o oxigênio renovado no organismo, a calma começa a aparecer. Evite respirar muito fundo, isso causará transtornos como uma tontura momentânea. Essa coisa da respiração é muito interessante porque, além de você ficar mais calmo, ela te traz uma saúde. No nosso curso, nós colocamos como coisas fundamentais trabalhos holísticos, principalmente a respiração. Essa respiração que estou fazendo agora, onde eu falo muita coisa numa respiração só, é uma técnica de ator, de oradores preparados, jornalistas de televisão preparados, apresentadores de televisão, onde você fala muita coisa numa respiração só. Porque eu estou jogando no diafragma o trabalho de respiração. Ele fica durinho e eu falo o que eu quiser muito tempo sem respirar. Só que, além disso, ainda trabalha a nossa saúde, porque é a respiração correta que perdemos quando ficamos adultos. Se vocês perceberem os bebês, eles respiram levantando a barriguinha. Ele não levanta aqui, não faz aqui, ó, essa respiração. Aqui em cima. É embaixo. E quem pegar essa técnica e realizar essa técnica e se acostumar com ela, além de trazer a técnica do falar,
ainda vai trazer saúde, porque é a respiração através do diafragma, onde todos os segmentos orientais trabalham. O Tai Chi, o Yoga e outros segmentos também. Técnicas para trabalhar a tranquilidade emocional através das cores, azul e violeta. Eu gosto de trabalhar muito com azul. Gente, isso não é bobagem. É científico. Quando vocês pegam um ônibus, por exemplo, intermunicipal, de longo percurso, alguma coisa assim, sempre tem uma luzinha azul, não é por acaso. Porque o cidadão viaja, se tranquiliza com a luz azul, chega até a dormir, aí chega no destino e fala, nossa, vou pegar essa empresa de novo, cheguei descansado. É a cromoterapia da luz azul, isso já é ciência. E muitas empresas trabalham. Agora, a partir de hoje, comecem a perceber quando é um local onde as pessoas têm que ficar mais tranquilas. Percebam que sempre tem um azul, alguma coisa azul clara, azul celeste, que realmente dá uma tranquilizada. E no nosso curso nós trabalhamos com técnicas, tanto com a luz física, como projeção mental de cada um. Onde vocês aprendem a trabalhar a tranquilidade sem a luz física. É uma técnica interessantíssima. Onde você vai para o banheiro, para uma sala tranquila, faz o processo, sai da sala zenzíssimo. Zen, você sai tranquilo. E o orador, no mínimo, tem que estar tranquilo para realizar uma boa oratória. No mínimo. E com a cromoterapia a gente consegue. Concentração, criatividade e imaginação. Sem um desses elementos, o orador não terá segurança para realizar uma boa comunicação. Com toda certeza. Concentração, foco. Você tem que ter foco para você destrinchar suas ideias. Você tem que ter criatividade e imaginação para você, porque você não está lendo, como está acontecendo comigo. Eu não estou lendo. Aliás, quem lê uma oratória não é uma oratória, é uma leitura. O orador é aquele que pega, pode até usar um programa, né, usar um papel para você lembrar, um roteiro. Lembrar dos assuntos que você irá colocar. Agora, você ler, é mais fácil colocar um PowerPoint, um telão e botar um DVD, não é, não? Não é verdade? Então, o orador é aquele que fala sem ler. Agora, para você destrinchar um assunto e colocar as palavras certas, tem que existir criatividade. A imaginação cai onde? A imaginação cai quando você fala, pessoal, aqui tem um elefante gigante, e vocês imaginam esse elefante gigante, não é? Olha, eu tenho uma moeda aqui na minha mão, uma moeda, e você imagina essa moeda. Esse é o grande lance. Por que imaginação? Porque a primeira pessoa a acreditar naquela moeda, naquele elefante, tem que ser o orador. Ele acreditando, através de técnicas para trabalhar a predisposição de criatividade e imaginação, ele vai conseguir visualizar isso. Ele visualizando, a plateia visualiza também. Mas é tudo técnica, que vocês podem aprender no curso do Jeff de Oliveira. Improvisação. Isso aí é um caso muito sério, porque o ator está preparado para isso. O ator. Mas os oradores, não. Mas a plateia em geral, não. O ator está preparado por quê? Porque o ator de teatro não pode errar, não tem volta. Na televisão a gente volta, não tem problema. Depende, viu? Se pega uma produtora, uma emissora que está ali com o orçamento, mastigando o orçamento, se você volta é dinheiro que se perde. Então tem que matar de primeira a cena. Mas no teatro não tem retorno. Errou, você improvisa ou já era. Já Elvis. Eu tenho até uma historiazinha para contar de um espetáculo que eu fiz no Centro Cultural Vergueiro, São Paulo. Eu fazia o narrador de uma novela mexicana. Só que era um narrador que sofria com a novela. Ele narrava a novela e sofria com os personagens, aquela coisa toda. E no final, ele matava um personagem da novela, porque ele estava sofrendo muito com ela. Vamos ver se eu lembro do texto. Acho que eu lembro. Era mais ou menos assim. Eu vou tirar o microfone. Maria Pilar vive com sua mãe doente numa aldeia camponesa. Vítimas do destino, elas encontram na dor a única forma de vida. Massacradas pela sociedade. Elas que viveram de glórias e riquezas,
Se vem agora sozinhas. E prestes à miséria total. Então ele sofria com a novela. Só que ele tinha que matar a personagem da novela. Aí um belo dia, eu fui matar o personagem, e era uma época de chuva, e a espoleta falhou. Inclusive quem estava nesse espetáculo comigo é o Emílio Orciolo, alguém conhece? Cadu? Fazia o Mirna, o personagem, né? Aí o Emílio ficou doido lá. Até hoje ele fala, estava no camarim assim, o que ele vai fazer agora, né? Aí eu peguei, pegava, vi que ela sofria muito e o revólver. Morre, mulher! Aí deu uma pancada no personagem e morreu, né? E o meu diretor, ele estava na Europa, ele não viu. Aí eu falei pro contra-regra, a partir de hoje não use mais espoleta, que funcionou melhor que com o tiro. Mas assim, o ator tem esse senso de improvisação, que é o que vocês terão com técnicas, né, de trabalho de improvisação. Porque tem que ter, todo orador, ele está aberto a acontecer um acidente numa oratória. E acontecendo um acidente, ele tem que improvisar. A coisa não pode ser tão lógica assim, de ele estudar o material, de ele usar as técnicas de oratória e colocar. Pode acontecer um acidente. E aí, como que faz? Não é? Como ficar mais seguro no momento da comunicação? Segurança 1. Para não ter dúvidas sobre o assunto e não esquecer palavras importantes na hora da explanação, o orador precisa ficar com a mente contagiada pelo assunto, e isso só pode ocorrer através de exercícios. Isso, como eu falei no começo, é o básico, né, gente? De conhecer o assunto, mentalizar, estudar muito o assunto, colocar no consciente e subconsciente. Até aí tudo bem. Segurança 2. Agora, o que fazer com a mente contagiada pelo assunto? Porque uma coisa, pessoal, é você contagiar a mente com o assunto, estudar, né? Sei tudo do assunto agora. Contagiei, estudei 3 dias aquele assunto, está aqui. A outra é comunicar o assunto. Esse é o grande erro. As pessoas acham que elas estudando, cristalizando o assunto no consciente e subconsciente, elas sairão bem na oratória. Uma coisa, gente, não tem nada a ver com a outra. É claro que você tem que fazer isso, mas a comunicação é uma outra história. Porque você vai colocar as suas ideias em prática, vai fazer com que as pessoas visualizem, vai gesticular, vai colocar voz, máscara, que é a expressão facial. Então é um monte de informações. Que se você não estudar e não colocar em prática, a coisa não vai acontecer. E de novo. É só colocar as ideias em comunicação verbal e não verbal através de técnicas. Eu acabei de falar. Nós temos que estudar as técnicas da comunicação. Técnica de assimilar é uma coisa, técnica de comunicação é outra. Prosperando na comunicação. Confiança independente da reação do público. O orador pode, em algumas palestras, adquirir resultados positivos ou negativos, explanando o mesmo assunto. Causa a reação do público, aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Onde o orador espera que as reações das plateias sejam sempre iguais, e nunca é. Atenção, o orador não deve trabalhar em função da plateia. É o que eu acabei de falar. Então, vamos agora olhar um pouco a parte energética da plateia. Energética. O que acontece? Eu posso fazer essa palestra agora para vocês e vocês reagirem de uma forma. Aí amanhã, marco no mesmo bate-horário com vocês, bate-canal e tal, vocês vêm com roupas diferentes. Acho que a única mudança é essa, na parte física. Mas na parte emocional e energética, vocês podem vir com outra reação. Então, a reação individual vai interferir na reação coletiva, onde vai interferir negativamente ou positivamente na minha oratória. Eu estou falando de energia, é uma outra história. Onde eu sinto hoje o que acontece e o que não acontece. Eu consigo visualizar, sentir isso, aliás.
Agora, como eu falei no começo, se você viver em função disso, você está morto. Porque não pode viver em função da plateia. Como manter a atenção da plateia? Visão. Os olhos não mentem. A emoção e o olhar. Onde e como olhar para a plateia. Muitos cursos de oratória, muitos oradores, muitos professores de oratória, eles pedem para as pessoas olharem no horizonte. Acho que muitos de vocês já ouviram isso. É o maior erro do mundo. Por quê? Porque fica totalmente impessoal. Eu estou falando para o nada, para o além. Não, eu tenho que falar para você. Para você, para você, para você, para a senhora, para você, para ele. Olhar no olho. Tem que olhar no olho. Olhar no olho de cada um. Agora, existem técnicas para isso. Você pode olhar individualmente, salpicando, pode trabalhar em fases geográficas, que são em horizontal, depois em vertical. Então, são técnicas para você não cansar os seus olhos e as pessoas também se sentirem que estão sendo contagiadas pelo meu olhar. Que eu estou olhando todos. Isso aqui é técnica, gente. Então, tudo na oratória tem técnica. Agora, essa história de horizonte, esquece, hein, porque fica impessoal, você fica longe da plateia. Vocês perceberam que até chegou um momento que eu tirei o microfone para me aproximar cada vez mais de vocês, naturalmente. O orador que consegue fazer isso, chegar no coração, como eu falei, é o grande orador. Algumas técnicas para voz e palavra. Trabalhando aquecimento vocal, dicção e respiração, ênfase nas palavras, pausas, volumes, entonações e ritmos. Isso é uma pequena gama do que vocês devem aprender para falar em público. Por exemplo, quando eu cheguei, fui para o banheiro e fiz meu aquecimento vocal. Sem aquecimento eu não entro aqui, não subo aqui, não venho para frente para falar, sem aquecimento. Porque eu me sinto despreparado na voz. E olha que eu estava tão correndo que eu acabei fazendo meio aquecimento, mas já deu para segurar. E vocês irão perceber, e quando vocês fazem aquecimento vocal, e quando não fazem, vocês percebem a diferença. É questão de segundos a diferença que vocês percebem. De vocês falarem sem aquecimento, depois fazer o aquecimento uns 5 minutos, que eu tenho uma infinidade de trabalhos vocais, e você fazer com aquecimento. É preparação mesmo, né? Quando vocês veem na televisão Boris Kazoy, que eu coloco ali como exemplo, que a nível de dicção é infalível. Você não perde uma sílaba do que o Boris fala. E ele tem a boca pequena, ele consegue uma articulação, uma dicção impressionante. Ele realmente é um grande exemplo de dicção. Agora, para ele conseguir aquilo, ele vai para o banheiro, vai para uma sala e vai fazer o aquecimento, gente. Tem toda uma preparação. Nada cai do céu. Não pense que o Jeff chegou com uma caixinha cheia de pílulas para dar para você, agora vou sair falando até pelos cotovelos. Não. É todo um processo de trabalho e técnica. Então, aquecimento vocal. E outra coisa, pessoal, o aquecimento vocal é para a qualidade vocal e principalmente para a saúde vocal. Porque você aquecendo as pregas vocais, você vai estar preparando ela para o trabalho que ela tem que realizar. Tem que ter uma preparação. Não é? Outra coisa, esse aqui é o grande líquido da vida, a água. Quando falarem para vocês, não, uma gengibre é legal para a garganta, conhaque, né, que os atores falam, não, toma um conhaque e a voz fica infalível. Bobagem. Ainda não existe, não criaram um produto melhor que a água. Por quê? A gengibre e o conhaque, eles agridem as cordas vocais. Eles amortecem as cordas vocais. É como se pegasse e falasse, tomasse uma anestesia no braço e falasse, Mike Tyson, vem cá, dá uns murros aqui. Ele, pá, pá, pá. Não estou sentindo nada, sou forte, sou bom, não é não? Acabou o efeito, vem a dor. Aí vem os problemas no braço. As cordas vocais é a mesma coisa. Usou gengibre, ou qualquer material que agrida, vai amortecer a corda. Aí você fala
muito bem, a voz sai limpa, ela sai com bom volume, mas acabou o efeito, aí vem os problemas de calo e outros processos mais complicados ainda. A água, ela vai hidratar as cordas, tirar secreções e lubrificar as cordas vocais, com naturalidade. Então, realmente, a água... Dá licença? É o grande negócio. Persuasão através das qualidades pessoais. Aí vem a qualidade de cada um de vocês. Pessoal, preste bem atenção. Todos vocês, sem exceção, todos, têm qualidades em comunicação. E às vezes tem qualidades que vocês têm, que vocês não sabem, que pode ser usado como o fator principal da sua comunicação. E você não sabe. Então, todos nós temos a capacidade de comunicação, sim. Isso já é um trabalho de PNL, Programação Neurolinguística, que é botar na cabecinha de vocês, botar no subconsciente que vocês são capazes, todos. Não deixa para decidir o que irá dizer na abertura apenas quando estiver na frente da plateia. Neste momento, a carga de adrenalina é mais intensa. A adrenalina acontece com todos nós. Eu também tenho medo de falar em público. Mas bem pequenininho. Vamos colocar assim numa faixa de 0 a 100, que eu tenho medo até o 20, mais ou menos, até o 30, estourando, numa estreia de teatro, por exemplo, né? Até o 30. Enquanto a maioria de vocês tem 80, 90, né? Enquanto não tem essas técnicas ainda. Agora, eu sempre falo, Humberto, o dia que eu não tiver esse pequeno medo de falar em público, eu não faço mais televisão, nem cinema, nem teatro, e nem dou aula, e nem palestra. Porque aí não tem graça. Porque esse leve friozinho que dá um sabor para a coisa. Esse leve friozinho que faz com que eu fique mais vigilante no meu comunicar. Não é? Agora, esse que passa dos 30 para os 50, 80, 90 é prejudicial. Porque a pessoa fica com frio na barriga, as mãos começam a transpirar, a gaguejar, dá branco, perde a coordenação de ideias e, pasmem, alguns desmaiam. A coisa realmente é complicada. Eu vejo que é até um caso de saúde mundial, já que é a principal fobia da humanidade, não é? Então é uma coisa muito séria. Mas, por outro lado, vocês ficam mais assim tranquilos, porque o clube é grande. Não é? Então, não pode decidir, né, para falar... Eu falo da introdução. Do boa tarde a todos, boa noite a todos, gostaria de agradecer fulano de tal, ciclano de tal. Tem que ser estudado até essas palavras. Para você não chegar na ópto, estudei tudo, está tudo cristalizado no subconsciente. O Jeff falou para eu fazer uma técnica para guardar os movimentos de corpo, de voz, de massa, está tudo guardadinho. Vou lá, vou arrebentar. Só que essa pessoa não treinou a introdução. Aí chegou na introdução, ela... Como que é o nome do fulano mesmo? Como que... bom dia, boa tarde, o que eu vou falar agora? E é no momento crucial que a adrenalina começou a crescer, que é o início da oratória. Então tudo tem que ser estudado matematicamente antes, até a introdução. O início da comunicação. Em uma ou duas frases, comentamos sobre o assunto que será falado. Isso dizendo qual é o assunto principal e seus tópicos. Esse eu acho que é o básico para você começar a destrinchar uma oratória. Por exemplo, eu estou fazendo uma oratória a respeito de falar em público. Hoje vamos falar a respeito de falar em público, que é o grande mal da humanidade, onde iremos também comentar um pouco a respeito da tranquilidade emocional das pessoas. Falaremos também sobre comunicação verbal e comunicação não verbal. E você começa a oratória. É uma coisa bem simples. Só dá uma pincelada no que vai ser falado. Isso é o bem básico para a oratória. Como eu falei antes, tudo
é um bate-papo. Aproveite esse momento inicial conversando com os ouvintes, como se estivesse conversando com amigos. O comunicador ficará mais solto e automaticamente menos nervoso para realizar sua oratória. É aquela coisa, a pessoa tem que ser natural. O mais natural possível. O mais natural possível. As pessoas, o ser humano hoje, ele está necessitado, está carente de contato. Ele está carente de gente. Em razão dessa correria de computador, celular, tecnologia, as pessoas estão muito afastadas umas das outras. Então aquele orador pomposo que eu falei, ele está sendo banido, porque as pessoas estão com sede de gente. Sede. Então você tem que sempre olhar nos olhos da pessoa, falar de uma maneira tranquila e principalmente natural, como se fosse um bate-papo. Para mim aqui está sendo um bate-papo. Bate-papo. Agora, quando tem a necessidade de colocar palavras técnicas, se eu sou um médico, estou com palavras técnicas para colocar que eu sou obrigado a falar e as pessoas irão entender, claro, tem que ser colocado sim. Mas, no geral, mesmo o médico, mesmo o cientista, é um bate-papo. É um bate-papo. É só assim que você irá conquistar realmente a plenitude da comunicação. Agora, como terminar uma oratória? É mais ou menos como no início. É você, por exemplo, vamos dizer que eu falei a respeito de como falar em público. Hoje vocês aprenderam a ficarem mais tranquilos com a cromoterapia da luz azul, onde a pessoa vai para o banheiro e faz o trabalho da cromoterapia. Aprenderam a realizar o aquecimento vocal, o trabalho também de comunicação não verbal através do corpo e, principalmente, a trabalhar a coordenação de ideias e o medo de falar em público. Hoje vocês podem falar até pelo cotovelo. Aliás, quem não se comunica... Percebe? Então você termina com uma frase legal, que as pessoas que tenha essa interação com as pessoas. Eu acho que colocando um bom sorriso, um bom semblante sempre é muito importante. Pequenas piadinhas que não sejam assim tão picantes, né? O trabalho é mexer com a plateia. As pessoas estão carentes. A tecnologia aí, ó. As pessoas estão carentes dessa coisa. Então temos que realmente chegar no coração, na mente e no subconsciente das pessoas. Não é? Eu vou realizar uma dramatização agora para mostrar para vocês a força da palavra. Quando cada palavra que eu mentalizar agora e falar, ela irá com a maior verdade possível que eu puder para vocês. A poesia, sim, que sai da boca de quem pensa com poesia, que sai das entranhas de quem vive a poesia, que sai deslizar de uma caneta no papel de pão e invade uma sala com a violência de uma pena caindo, que invade os nossos ouvidos com um doce manjar na boca. Ah, poesia, sim, que coloca o sol na janela, que faz a angústia ser digerida sem dor, que faz as palavras flutuarem no mar de sonhos e fantasias. A poesia, sim, que faz o homem flutuar, voar como um falcão, rumo aos braços do Criador. Então, cada palavra que eu coloquei, eu primeiramente imaginei a ação, o objeto, né? Todas as formas, as coisas palpáveis que eu falei, voar, o pássaro, né? A pena caindo. Então, eu imaginei isso antes, porque só assim a verdade acontecerá para vocês. E isso é técnica.
não é? Vocês que trabalham numa audiência aberta ou fechada, têm que ter essa verdade na palavra. Precisam, necessitam de tudo isso aqui. Necessitam. E os que são professores também, para contagiar, ter a persuasão e a verdade de vocês, que vocês têm em mente, no coração, não dá para você averiguar essa verdade, mas a verdade de cada um tem que ser colocada para fora. Ela tem que se tornar uma verdade externamente, não só para você. Não, a verdade é essa. E as pessoas acreditarem na sua verdade. Sem essas técnicas, nada acontece. Fica meia boca, vamos dizer assim. No melhor das hipóteses. No melhor das hipóteses, fica meia boca. Então, realmente, eu acredito até que as universidades, as faculdades, todo o setor que trabalha com pessoas que se comunicam, que tem a comunicação, que tem o hábito, que tem a importância, ela tem que se comunicar, ela teria que fazer um curso de oratória. Teria. Por questão de saúde mental, saúde vocal e saúde física. E complementando tudo isso, ainda acontecerá a verdade para as pessoas. Então, eu acho até estranho essa história de tantos anos, né, de pessoas sofrerem com esse mal. E não é só o mal do medo de falar em público. Não é só o mal. É a falta de preparação de quem fala também. De como usar a voz, como aquecer, como trabalhar o corpo, enfim. Não é? Então, eu acho que... Alguém me falou esses dias que parece que algumas faculdades irão ter agora como... fazendo parte da grade mesmo, oratória. Espero que aconteça mesmo. Porque há tantos anos venho falando isso, porque o pessoal é demais. Ver um professor perder a voz, um professor ter que fazer uma cirurgia de corda vocal, é o fim da picada, por despreparação. E, além disso, não conseguir colocar para os alunos a verdade acadêmica, que é uma verdade, né? A verdade da escola, do professor, tem que ser colocada. E as pessoas têm que assimilarem. E muitos não assimilam em razão dessa falta de preparação de comunicação. E ainda tem aquela história que eu acabei contando para vocês, da fobia, que é o grande mal da humanidade. Então, realmente, é um estado de calamidade. Eu até brinco muito, já que o medo de falar em público está em primeiro lugar e a morte em segundo, é mais fácil o fulano estar no caixão do que falando em público. Fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo que ele fala até pelos cotovelos. Fale mesmo. Ele fala por todo mundo, né? Mas pela maioria, né? Que bom. Sabe o que se lembra muito essa coisa de incomodar no falar? O nosso Aguinaldo Timóteo, né? Não é irmão, não? Pois é. Mas é. Eu tenho certeza que, como ele se comunica muito, e não é só ele que está falando, eu estava lá nos bastidores, lá, a pessoa falou, não, ele se comunica mesmo. Essas pessoas que chegam no poder, são essas pessoas que chegam a prosperar em todos os sentidos, na comunicação. Gente, estou falando, não, aí... Aí é o tiririca, né? Tiririca não dá não, viu? Até o Moço de Franco vai lá, mas tiririca... Mas aquela frase que vocês até responderam do nosso querido Chacrinha, é uma verdade hoje, é uma verdade. E é engraçado que hoje existe uma dinâmica tão rápida, tudo é rápido, né? E até a comunicação, ela está criando uma cultura de rapidez, que eu sou contra. A coisa tem que ser mais tranquila, porque vocês não veem um mestre de qualquer setor, falando como... Eu não vou falar o nome da pessoa, uma apresentadora de televisão que fala rapidamente, dispara a metralhadora, que você fica até meio tonto assim, não é? E as pessoas aí fora estão nesse ritmo frenético, mas a comunicação não pode ser assim. Fala, Aguinaldo. Pode ser. Não, pior que não é, rapaz, não é. Essa loira eu nem sei quem está falando. Ah, já sei. Mas tem uma... Não.
Mas tem uma apresentadora que ela é um mau exemplo, porque ela realmente dispara. Agora, não. Agora, a comunicação, na verdade, ela necessita, às vezes, de uma metralhadora. Você começa a brincar com o ritmo, ora rapidamente, ora mais devagar. Ora rapidamente, ora devagar. Ora um tom mais alto, ora tom mais baixo. Ora volume mais alto, ora volume mais baixo. Ora uma pausa mais longa, ora uma pausa menos longa. Então, o falar é uma brincadeira. Você deixa colorida as palavras que estavam em preto e branco. É dar vida às palavras. Não é? Então, a comunicação tem que ser assim. Olha aqui, ó, efeitos rápidos. Isso é uma realidade. Como eu falei, os alunos do meu curso, 100% deles saem diferenciados na primeira aula. 100%, sem exceção. Cada um o seu grau, mas todos eles, na primeira aula já. O sorteio vai ser feito após as perguntas. Antes de fazermos aqui o sorteio, quero fazer a entrega de uma lembrança em nome da nossa OAB para o professor Jeff, pela brilhante aqui exposição. Volto a dizer, pela maneira fácil que o senhor nos ensinou aqui a oratória. E, com certeza, vamos precisar ainda muito dos seus ensinamentos aqui para auxiliar os colegas no seu dia a dia, no trabalho deles. Tá? Muito obrigado. Junto com o mimo, vai um certificado. Opa. Que os dizeres do certificado e do mimo é a mesma. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, para o seu Departamento de Cultura e Evento, certifica que o professor Jeff de Oliveira proferiu palestra sobre o tema Como Falar em Público, realizada nesta data no Salão Nobre desta entidade, São Paulo, 10 de setembro de 2010. Humberto Luiz Borges Durso, diretor do Departamento de Cultura e Evento da OAB São Paulo. Luiz Flávio Borges Durso, presidente da OAB São Paulo. Dr. Jeff, muito bom. Professor Jeff, meus parabéns. Muito obrigado. Vocês viram o volume de voz do homem? Não é fraco. Estou pensando em votar em você. Viu? Senhores, podemos abrir para as perguntas, professor? Sim, perguntas, claro. Só levantar a mão, falar o nome, e aí Oi. a pergunta. Seu nome? Se é colega. Rodrigo Peraí, Mendes. Nome artístico? O microfone já chega. Só levanta a mão que o microfone chega. Vai, mão. Cadê o micro? Boa noite, chefe. Nome. Aqui. Eu sou a Marci, tudo bom? Oi, Marci, tudo bem? Fiquei muito feliz com a sua presença aqui Obrigado, na nossa casa. Obrigado. Jeff, eu sempre fui muito tímida e continuo, já fiz curso de teatro, melhorei um pouquinho. E minha mãe dizia que uma coisa boa para acabar com essa timidez era fazer exercício na frente do espelho. Eu quero saber se essa técnica ainda funciona. Você conhece a técnica? Conhece. E outra coisa, como é que a gente faz vamos fazer uma palestra após o almoço, que o cara comeu feijoada, a plateia toda. É errado você usar, ou existe alguma técnica em que não incomode a plateia, né, mas que seja assim, definitivamente levante essa plateia. Né? Tem uma boa técnica fácil e gostosa. Para rebater a feijoada, dá um cafezinho com cafeína para eles. Brincadeira. Só isso? Não, eu acho bom, sempre deve fazer uma palestra, um curso, muito depois do almoço, né? Bem depois ou antes do almoço. Mas logo após, eu acho que pode ocorrer muito disso. A pessoa pode não dormir, mas vai dar aquela certa indisposição, aquela coisa, então não é interessante. Agora, com relação ao espelho, o espelho é perigoso, se você não souber usar. Por quê? O espelho é bom para você trabalhar, por exemplo, a máscara, para você ter um autoconhecimento facial, para ter uma predisposição facial, mas sem bater texto com o espelho. Por quê? Vai ficar um pouco artificial. Isso vai te incomodar e pode deixar você viciado. Então, para trabalhar a expressão facial, você começa a olhar para o espelho, deixa eu ver, legal, e
dá essa predisposição facial, é interessante. Para conhecer o corpo, de movimentos, mas você falar com o espelho, que muita gente fala para falar com o espelho, não é bom. É muito perigoso. Hã? Porque traz essa coisa da artificialidade, fica um pouco artificial. Você vai sentir que está artificial. Você não vai conseguir ser natural no espelho. E pode te viciar. É muito perigoso. Perguntas? É que tem lá o pessoal. Tem que ser Tá lá o no microfone? porque está sendo gravado, gente, por favor. Aqui. Muito Isso é bem. complemento. Começa aqui. Sem Rodrigão, microfone. segura a onda que chega aí, Rodrigo. Não, em adendo a essa pergunta, Oi. eu também tive uma informação igual da colega. Eu queria saber se há um substitutivo para isso, uma forma de treino que substitua a apresentação perante o espelho. O espelho, você pode fazer com a parede. Com a parede. O espelho, não. O espelho, com o retorno da sua imagem, a sua voz não vai sair natural. Vai ficar bem artificial. Inclusive, eu nem falei, essa técnica da parede, ela tem um monte de coisa para você fazer com a parede, antes da oratória. Mas aqui não tem como, só no curso mesmo. Mas a parede. Agora, tem uma introdução antes de você fazer esse exercício com a parede, que aí é só no curso mesmo, aqui não tem como a gente fazer. Bonezinho ali verde. E aí vamos subindo as perguntas, já vai chegar no colega lá no fundo. Vamos lá. Parabéns ao palestrante. Muito obrigado. O senhor foi prático, objetivo, conciso, sem rodeios. A minha pergunta é a seguinte: o senhor estava mencionando que o senhor trabalha com cores. Isso. O azul, mais ou menos, eu deduzi que deve ser o azul que traz a paz e a tranquilidade. Agora, eu gostaria de saber a cor violeta que o senhor mencionou, inclusive, na tela. Como é que o senhor trabalha essa cor? Então, a violeta, ela tem vários poderes, na verdade. Além de trazer a tranquilidade, introspecção, né, tranquilidade emocional e física, ela trabalha também a parte de concentração e ligação com o ser superior, né? Com o nosso superior, com a espiritualidade. O senhor poderia dar um exemplo? De que forma? Eu não estou entendendo. Uma maneira prática, assim, simples. Para você se conectar com o violeta... Com azul, com violeta. Azul, é você sempre imaginar uma bola de luz na sua frente e você imaginar saindo feixes de luzes para a sua mente, dali, daquela bola no chão. Só que tem uma técnica muito mais profunda, que é muito mais demorada e não dá para a gente colocar aqui. Só no curso. E o azul? A bola azul ou violeta. Né? A violeta, eu não falei da violeta, porque ela trabalha muito a meditação. E como a gente está falando de concentração e tranquilidade, o azul eu acho mais adequado. Muito obrigado. Ou quem ganhar o DVD, né? Oi? Deve ter aqui, né? Aí tem, Ou quem tem, ganhar aí o DVD no sorteio. Aí tem uma coisa da luz azul, tem uma Ok. técnica aí da luz azul. José Alfredo, mestre, o senhor falou sobre a água. Dá volta. Eu pergunto a questão da temperatura. Não só da água ou do líquido que o orador vai fazer uso. Por favor. Muito bem colocado. Inclusive, às vezes tem um pouco de azar que vou em lugares fazer palestra, dar curso e vim com 1 litro de água gelada. Gente, malucos, né? Mas não é, aqui é falta de informação mesmo. Gelado nunca, pelo menos antes da oratória. Né? E no dia a dia, no cotidiano, quem fala em público, evitar gelado. Deixar de tomar não tem como, mas evitar ao máximo o gelado. E muito quente também. Muito quente também prejudica as cordas vocais. Cigarro também não, prejudica. Cigarro, pelo amor de Deus. Cigarro prejudica tudo. Excesso de café, em razão da cafeína, não é? Falando em voz, em coisas saudáveis para a voz, a maçã. Ele hidrata, lubrifica, tem vitaminas e minerais que as nossas cordas necessitam. Então, uma maçã por dia, fechou. Independentemente dela ser verde ou a... Independente. Ou a normal. Mas a verde é um pouco A mais... verde é mais ácida, né? mais ácida. Então, você come menos verde. Enquanto você come uma maçã grande vermelha, você come meia verde. Senão bom. ela agride muito. Colega ali, pode falar. Professor, meu nome é Flávio. Oi, Flávio. Eu sou deficiente visual e ouvindo aqui a palestra do senhor, o senhor tocou muito em pontos visuais. Assim, como é que, caso eu fosse fazer um curso do senhor, como é que eu faria de oratória, né? O senhor tocou muito na questão das cores, a questão da expressão corporal, né?
Das cores, você falou? Cores, né? É, expressão corporal também, que a expressão facial, né? Como é que nós trabalharíamos isso? Não, dá para trabalhar, é adaptável sim, tranquilamente. Agora, com relação à cromoterapia, você mesmo pode trabalhar com a projeção mental, que para você será até mais fácil. Então, o curso dá para se adaptar a essa questão, sim, tranquilamente. Todos os trabalhos, todos, sem exceção. E se você... Seja bem-vindo, se for fazer o curso. Obrigado. Tá bom? Tô bom. Perguntas? Ali, pode ser mais 3, 4? Tá? Capricha aí, Rodrigo, hein? Capricha, Rodrigo, hein? Lógico. Boa noite a todos, boa noite também ao professor. Eu sou acadêmico de Direito, meu nome é Rodrigo Mendes. Tendo em vista o que acontece no dia a dia, eu enfrento leões, que são donos de empresas. Eu adotei algumas técnicas, por exemplo, que é gesticular, como falar mediante a eles, perante a eles. Eu me concentro, paro, dou uma paradinha de 1 segundo e ataco para falar. E não deixo... Ataque é ótimo, né? Não deixo ele pensar, eu deixo apenas ele questionar aquilo que ele achar necessário. Em relação, antigamente, tinha problema de dores crônicas, dores de barriga, etc. E tal. Hoje não tenho mais, graças a Deus. Não, isso é o normal, isso é o normal de qualquer pessoa. Né? Eu queria saber, para os demais, né, essa é uma pergunta para mim, como é que faz para combater a dor de barriga crônica, o nervosismo, né? O nervosismo quando vai falar em público. Eu não tenho mais isso, pessoal. Tá bom? Ele fala assim, eu não tenho mais isso. Pum, cai para trás. Pois é. São essas técnicas. É o que eu falo. Dentro do meu curso, se o aluno usar 50% do que ele aprender no curso, ele vai se dar muito bem. Um grande orador. Isso. E outra coisa, a pessoa tem que fazer o curso e exercitar em casa. Só o curso já vai dar um respaldo, ela vai mudar. Agora, precisa saber onde o aluno quer chegar com a oratória. Se ele quer ser um primo do Agnaldo Timóteo, por exemplo, ele vai ter que exercitar. Não tem jeito, não é? O que é, Durso? Isso que ele fez, professor, é o autoconhecimento. Ele se conheceu, desenvolveu uma técnica especial e utiliza e superou aí as inibições, os eventuais problemas que ele tinha. Superou. É o autoconhecimento. Sempre, sempre, Durso, sempre o autoconhecimento. Os incômodos físicos, né, Rodrigo? Mesmo. Embora o Rodrigo tem algumas coisas para trabalhar na voz, gesticulação e mais um monte de coisa, né? Mas eu acho que o principal ele perdeu, que é o medo de falar em público. E segundo, ele tem uma boa projeção de voz. Uma projeção de voz, muito boa. Tá aí. Ok. Tô bom. Professor Jeff, obrigado pela brilhante palestra, obrigado pela presença de todos e até a próxima.